Olá pessoal, tô passando aqui para falar com vocês um pouquinho hoje de novo, tá? Refletindo sobre umas palavras que eu andei vendo e lendo também. Até queria compartilhar com vocês esse livro que eu tava lendo, que é As Palavras que Trazem Felicidade. Quando o corpo dói, ele está dizendo para você descansar, talvez trocar os sapatos, procurar um novo caminho. Quando a mente dói, ela está orientando você a parar de se preocupar e ser mais generoso ou modificar sua maneira de pensar. A dor está contra você. Não, não está. Ela é sua amiga. Ela que te ajuda a achar os problemas. Então, assim, principalmente quando a gente queria falar um pouquinho a questão da saúde mental, né, que tá muito no auge, mas às vezes a gente pensa assim, por que a pessoa não busca ajuda? Porque o preconceito, ele é muito grande. Às vezes, por exemplo, se uma pessoa vai ao médico, e aí o médico fala, olha, tem uma triste notícia para te dar. A partir de hoje você tem diabetes, porém, tem uma notícia boa, existe medicação para controlar a diabetes, mas você vai estar com ela a vida toda. E a pessoa toma o remédio a vida toda. Ah, você agora adquiriu a pressão alta. Aí você vai, toma um remédio para controlar a pressão e tudo bem. Aí você teve um outro problema, por exemplo, tá com obesidade. E o médico vai falar, olha, precisa perder peso, porque é problema no coração, fadiga, um monte de problema que a obesidade dá. O que você precisa fazer? Eu recomendo você ir numa nutricionista, eu recomendo você ir em outros médicos, eu recomendo você ir para uma academia, eu recomendo você fazer uma caminhada. E essas são as recomendações, e tudo bem, não tem problema. Mas se você vai no médico e ele fala, eu recomendo você cuidar da sua mente, aí você se assusta. Não, eu não quero tomar medicação, porque medicação pode viciar e eu não quero. E o que os outros vão pensar? Quem são os outros? Os outros pagam suas contas? Os outros que cuidam de você, sabem da tua vida, estão te ajudando de alguma forma? Porque geralmente os outros que nos criticam são aqueles que não ajudam nós em nada. Pelo contrário, quando nós estamos para baixo, eles querem colocar mais para baixo ainda. Como dizemos, se estamos no fundo do poço, eles querem levar nós para o porão do fundo do poço. Então essas pessoas não são relevantes. Relevante é nós, é cuidarmos de nós, da nossa mente. Fazemos terapia se for necessário com um psicólogo, porque o médico vai recomendar, ele vai falar, olha, você pode procurar um psicólogo, você pode procurar uma neurologista para cuidar da sua mente. Você pode procurar um psiquiatra e tudo bem. E a mesma medicação para as outras doenças vai ter também para esse tipo de doença. E aí nós estamos perdendo pessoas adultas porque tem vergonha de procurar ajuda ou às vezes não consegue ir sozinho e a família não entende que uma depressão, um mal-estar precisa ser cuidado. E outros também que muitos jovens têm passado por isso. Recentemente, agora no mês de janeiro ainda, um menino muito jovem, menos de 18 anos, se suicidou. E aí quando eu soube eu fiquei muito triste, porque eu falei, com certeza estava com depressão, mas também não tenho essa certeza, porque eu não conheço a família, eu ouvi falar. Aí outro dia uma pessoa da minha idade, um pouco mais velha, 5, 6 anos mais velho que eu, também se matou, e uma pessoa muito bem sucedida. E daí tipo assim, existe a doença, existe o preconceito, mas e daí? Vamos deixar essa doença nos matar? Vamos deixar essa doença vencer? Vamos deixar os outros apontar para nós? São aquelas pessoas que nem no nosso velório vai estar, porque nós não significamos nada para elas. As pessoas que criticam pessoas são pessoas que não têm significado nenhum. Elas não gostam dela, elas não gostam de ninguém, elas não têm ninguém, elas têm que criticar a quem está trabalhando. Então, assim, que nós possamos compreender que cuidar da nossa vida é o mais importante. E que se tivermos algo a perdoar, devemos perdoar essas pessoas também, porque elas ainda não se encontraram, elas não descobriram que elas são alguém, que daí elas precisam criticar alguém. Porque senão elas criticariam elas mesmas, tentariam melhorar a cada dia. E que nós possamos ser diferentes, que nós não possamos ser essa pessoa que critica, que nós possamos ser a pessoa que vai e fala uma palavra amiga, fala assim, olha, vai atrás, procura, tem ajuda, existe, a medicina avançou. Ah, mas Deus cuida, Deus cura, eu creio em Deus. Porém, Deus deu sabedoria aos médicos para nos ajudar. Deus deu sabedoria ao psicólogo, aos terapeutas. Deus deu sabedoria às pessoas certas para nos cuidar. Assim, quando se tiver um problema cardíaco, você vai procurar um cardiologista. Se você tiver um problema nos olhos, você vai ir atrás de um oftalmologista. Porque cada um tem a sua especialidade. Assim como nós, cada um tem a nossa própria essência. Nosso próprio eu, nós temos a nossa qualidade, nós temos aquilo que Deus nos deu.
Então, assim, que nós possamos valorizar o presente do céu, que é a nossa personalidade, o nosso eu, que nós possamos ser fortes, firmes, cuidarmos de nós mesmos, que quando tivermos oportunidade, passamos palavras boas para as pessoas. E perdoar as pessoas não significa você ser trouxa dela e nem ter amnésia. Você pode perdoar, porque é bom para você não ter lixo dentro do coração, porém, você não precisa ficar, tipo assim, continuar servindo essas pessoas que nunca serviu a você, que nunca quis ser seu amigo. Mas há uma necessidade de perdoar, sim. É necessário nós perdoarmos para que nós sejamos paz, para que nós tivemos saúde mental também tranquila, podemos dormir em paz, temos paz. Então, assim, o meu recado de hoje é: sejamos felizes com as pequenas coisas, sejamos felizes com aquilo que temos. Agradecemos a Deus sempre pelo que temos. E agradecer a Deus não é só dizer obrigado a um, obrigado a outro, agradecer assim dentro de casa. Senhor, obrigado porque hoje tem um sol, obrigado porque tem uma chuva. Obrigado, Senhor, pelo alimento que tem na minha casa hoje. Obrigado, Senhor, porque meus filhos estão bem, estão com saúde. Obrigado, Deus, porque eu pude ir e vir aonde eu preciso ir. Obrigado, Deus, porque eu tenho essa capacidade de lembrar, de saber que estou falando contigo, sabermos que temos alguém cuidando de nós, que é um Deus que cuida de nós. Então, que nós possamos lembrarmos disso também. E se nós nos encontrarmos, ou se a gente tiver alguém que precise de ajuda, que seja psicológico, que seja precisa de uma ajuda, que seja talvez na mente da pessoa, ou a pessoa esteja em depressão, que nós possamos falar para a pessoa. Isso não é preocupante. Tem condições de tratar. Isso é normal. O que não pode deixar ser normal é não se tratar, não se cuidar. E agora, no mês de janeiro, se fala muito sobre saúde mental. Janeiro branco, mas que nós possamos lembrarmos que há muitas pessoas à nossa volta doentes. Às vezes estão sorrindo e brincando, mas estão doentes. E a crítica não vai resolver. Se nós não pagamos as contas delas, se não pertence ao nosso meio, se nós não tivermos nada para fazer, que nós não atrapalhamos, que nós possamos pelo menos orar por essas pessoas. Porque é o que nós devemos fazer. É isso que a palavra de Deus fala. Que nós devemos orar uns pelos outros. Agora, se a gente puder fazer alguma coisa, se a gente tiver condições de chegar, aconselhar e falar, olha, para todas as doenças há um médico. Agora eles são especialistas. Tem dor no pé? Vai no médico. Tem dor no olho? Vai no médico do olho. Tem algum problema na mente? Vai no médico da mente. Não tem problema. O maior benefício é a gente aceitar e cuidar de se tratar. Então, assim, eu quero agradecer a vocês que têm visto meus vídeos, têm gostado, que vocês possam deixar um recadinho aí, e se tiver algum tema que vocês têm interesse, pode me mandar aí, que eu vou estar pesquisando e lendo. Na verdade, esse tema veio à minha mente porque quando esse rapaz cometeu suicídio, eu fiquei bastante preocupada com essa questão, principalmente na juventude, que está acontecendo muito. E às vezes também adulto, né, que nem esse homem lá, ele um homem muito bem sucedido, um pouco mais velho que eu, e aí eu fico pensando, como poderíamos ajudar? Quando a gente sabe, antes, podemos estar orando, podemos estar aconselhando, se for próximo a gente, se não for próximo, a gente pode estar orando, mas jamais criticando, jamais levando o nome da pessoa para o outro, falando o nome. Se for falar, fala assim, olha, vamos orar por uma pessoa que está precisando de ajuda. Não precisa nem citar o nome, para não expor as pessoas mais ainda. Agradeço para vocês e quero pedir que vocês mandem se gostou, se querem que eu continue falando. Se tiver um outro assunto, pode me dar a dica também. Eu agradeço. Um beijinho. Obrigado, pessoal.